Seguinte, nessa aula ainda dentro do tópico de programação modular, a gente vai falar sobre comandos de loops, em que primeiro a gente vai passar aqui pela sintaxe básica, em que vale ressaltar que esses comandos de loops aqui, eles têm uma temática, só que, em geral, vale mais a pena a gente usar outras funções construídas pela própria matemática, usando a abordagem de programação funcional, porque esses comandos aqui, eles são comuns em outras linguagens de programação, de baixo nível, também de alto nível, como, por exemplo, C++, Python. Então, esses são comandos comuns de outras linguagens de programação, e uma particularidade do matemática é que, em geral, ele vai se dar melhor com os comandos internos dele para executar essas tarefas aqui. Mas, de qualquer forma, vale a pena passar eles e explicar, porque tem alguns casos que eles podem ser úteis, em que vamos ver aqui os comandos do while e for, que são os mais comuns, em que o do é um comando que pode ser usado para executar um conjunto de instruções, um número fixo de vezes. Já os comandos while ou for executam um conjunto de instruções enquanto uma condição permanece verdadeira. Então, é basicamente o seguinte, né? O do seria faça, né? Então a gente pede para matemática, faça isso um determinado número de vezes. O comando while é faça isso enquanto tal coisa for verdadeira. E o for seria de forma semelhante também, só que com algumas modificações a mais, conforme a gente vai ver aqui. Então, passando em detalhes sobre a sintaxe de cada um, a gente tem que o do, ele tem essa sintaxe aqui, em que a gente tem o corpo da função e o iterador, em que o corpo da função seria uma sequência de comandos separados por ponto e vírgula, exceto o último, que vai ser imprimido no final, e o iterador vai ser um código de iteração para falar o quanto de vezes que aquela sequência de comandos vai ser executada, né? Em que a gente pode também incluir vários iteradores, né? No caso da função do, em que a gente vai separar eles por vírgulas, em que os loops, né, concatenados dessa forma, eles vão ser executados do mais interno para o mais externo. E conforme eu falei anteriormente, né, tem funções de matemáticas mais eficientes para programar no matemática do que essas funções do while e for, como por exemplo a função Nash. A função Nash ela é mais interessante na grande maioria dos casos no matemática de usar do que a função do, mas ainda assim vale a pena ver. E já a função while, a gente tem a sua sintaxe aqui, em que a gente tem a condição, né, que vai ser testada, e o corpo da função, que vai ser iterado até que a condição seja falsa, né? Ou seja, em termos de matemática, fazer uma coisa enquanto ela for verdadeira, né? E um detalhe a respeito dessa função while é que é importante a gente certificar que a condição que a gente vai testar, ela eventualmente vai falhar, porque senão a gente vai entrar num loop infinito e o programa ele não vai conseguir devolver uma saída para a gente que sirva, né? Então, a gente deve certificar que a condição vai falhar eventualmente, ou então incluir na própria função uma especificação para que ela falhe. Agora, para a função for, a gente tem essa sintaxe aqui, né, com essas entradas, em que a gente tem o valor inicial, a condição a ser testada, os incrementos a serem feitos no corpo da função, em que qual que é a ordem de avaliação para o for no caso? Bom, a gente tem que esse start ele é avaliado primeiro, né? Esses valores iniciais são avaliados primeiro, e se o teste, né, for avaliado como verdadeiro, né, que a gente quer que seja, em cima desse valor inicial, o corpo ele vai ser avaliado em seguida. E depois que o corpo for avaliado, a função incremento, né, que a gente colocar aqui, né, o incremento que a gente colocar, ou seja, o iterador, ele vai mudar alguma coisa na nossa expressão, e em seguida o teste ele vai ser reavaliado para ver se o corpo ele deve ser avaliado de novo, né? Então é basicamente esse o mecanismo, em que aqui a gente tem um exemplo, né, em que vamos destrinchar ele para a gente ver o que está acontecendo. A gente tem aqui na primeira entrada os valores iniciais, então eu estou dando valores para x,
estou chamando de x de 20, y de 1, e em seguida, na segunda entrada, seria o quê? Seria o teste, né? Então, estou pedindo para a matemática testar se x for maior do que zero. Em seguida, estou falando que o incremento deve ser x igual a x menos 2, que a gente já vai entender isso daí. E o corpo da função é isso daqui. Y igual a y vezes x, ponto e vírgula, print y, ou seja, para imprimir y. O que essa função está fazendo aqui, basicamente? Ela está considerando esses valores iniciais, está usando essa condição aqui de x maior que zero como teste, e qual que é o corpo da função, né? O corpo da função, ele diz para a gente o seguinte: para fazer y vezes x, então vai começar em 1, vai fazer vezes 20, e isso aqui vai me dar um novo valor de y que a função vai guardar. E, consequentemente, também imprimir, né? E imprimir o valor, beleza. A função ela vai ser avaliada de novo, né? Porque é um comando em loop, né? E como é que ela vai ser avaliada de novo, essa função? Bom, a gente vai ter, no caso, agora o teste sendo avaliado de novo em cima desse incremento aqui, né? Ou seja, a gente vai fazer 20 menos 2, que vai dar 18. Como 18, né, que é um novo incremento, é maior do que zero, então beleza, a função ela vai ser executada. E o que vai ser executado? Isso daqui, que é o corpo da função, em que a gente agora, por sua vez, vai ter o valor antigo de y, né, que era 20, da primeira avaliação, vezes o valor novo de x, que é 18. E assim por diante, até que essa condição aqui não seja mais verdadeira, ou seja, até que x não seja maior do que zero. Então, vamos imprimir isso aqui para ver o que está acontecendo mais explicitamente. Então, repara que ele produziu uma série de valores aqui com as suas respectivas variações, né? Ou seja, Então, para cada valor aqui, a gente tem que um loop foi executado. Então, esse aqui é o loop 1, loop 2 e assim por diante. Agora, vamos olhar no loop 1 aqui. O loop 1 é justamente o que eu acabei de descrever. No caso, começa com x igual a 20. X igual a 20 é maior do que zero. Então, a matemática vai fazer 20 vezes 1, né, que é o valor inicial para y aqui, e vai guardar esse novo valor de y, que é o valor 20, e vai imprimir y. Então, esse daqui é o valor de y. Beleza. Aí, no próximo loop, o que o matemática vai fazer? Ele vai pegar o x, né? Ele vai tirar 2 do x, que vai dar 18, e aí ele vai testar. 18 é maior do que zero? Bom, 18 é maior do que zero. Então ele vai executar de novo a nossa função, que é 18 vezes o valor do loop anterior que foi dado, né? No caso, 20. Então vai fazer 18 vezes 20, que vai dar um novo valor de y para o terceiro loop a ser testado e assim consequentemente. Então aqui ele imprime, né, esse novo valor de y, que é 20 vezes 18, que dá 360. Então, notem que ele vai guardando esses valores e de forma que a gente tem aqui, na segunda entrada, 20 vezes 18. E aqui, na terceira, a gente já pode esperar o que vai acontecer. A gente tem 20 vezes 18 dos primeiros dois loops vezes 16, porque o x ele vai abaixando 2, certo? Ou seja, eu estou incrementando de menos 2 em menos 2 o x. Então aqui, na terceira entrada, é 20 menos 18, 18 menos 2, 16. Então vai ser 16 que a matemática está considerando para o x aqui, que ele vai fazer 20 vezes 18 vezes 16, que vai dar justamente 5.760. E aqui, por sua vez, o x vai valer 14 e o y vai valer esse valor anterior aqui, né, 5.760. Então, ele vai fazer 14 vezes 5.760. E aqui, sucessivamente. Então, repara aqui, vamos contar. Né? Aqui, x vale 20 aqui x vale 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e no zero para, porque zero não é maior do que zero, né? Que foi justamente da forma como a gente construiu o loop. Agora, vamos supor que, por exemplo, esse loop ele não acabasse, né? A gente tivesse construído um loop infinito, né?
e a gente precisaria que o loop acabasse. Como é que a gente faria isso, né? A gente precisa passar uma condição para que o nosso loop acaba. Só que como é que a gente passaria essa condição? Bom, a gente pode passar ela aqui, ó, no corpo da função. Por exemplo, a gente colocaria um ponto e vírgula, né, que seria um comando adicional a ser executado. E como é que a gente pode colocar uma condição aqui para o loop falhar? A gente pode usar a função if, né, que é uma função de condição, que a gente viu, inclusive, na aula anterior. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, se o x ele for igual a, sei lá, 14, vou pedir para o loop parar, né? Então, se eu colocar if x igual a 14, aí vem um comando adicional que fica de uma curiosidade nessa aula, eu posso colocar aqui comando break, né? Break, assim, que essa construção aqui diz para mim que se x for igual a 14, a matemática quebrar o código, né? Ou seja, interromper. Em que esse break é usado dessa forma dentro do if, em geral, para interromper loops, né? Como é o caso do for, né? Construções de loops, como o for, o while. Então, por exemplo, se eu der enter aqui, repara que o matemática ele interrompeu a execução de loop para o x igual a 14. Então aqui ó, a gente tinha x igual a 20, né? Aqui x igual a 18, x igual a 16 e x igual a 14, ou seja, parou ali no 14. Então a gente pode controlar até onde que o loop para usando uma construção desse tipo aqui, por exemplo, né? Então, só apagar para a gente ter o que a gente tinha anteriormente. Aí recapitulando, né? Novamente a gente tem aqui ó, os valores de y sendo gerados a cada loop, né? Então, a gente tem 20 vezes 1, que é o valor de y, só que agora o valor de y novo é 20, né? Dado esse loop, né? Então, y é igual ao y antigo vezes o x atual. Então, a gente tem o y antigo, 20, vezes o x atual aqui, que seria 18, então 360, e assim por diante. Agora, uma vantagem do perante ao for que a gente está usando aqui é que a gente pode prescrever o número de iterações com antecedência e assim a gente tem certeza que o loop ele acabará terminando, né? Só que esses loops como o for e o while, por exemplo, eles têm também as suas utilidades, né? Porque eles são mais flexíveis em geral. Agora a gente vai ver um exemplo aqui de soma usando do, while ou for, em que vamos olhar para esse exemplo aqui, ó, que eu vou usar essas três funções para construir uma soma, né? Então aqui, ó, a gente tem essa soma exata aqui, né, dada pela função soma, por exemplo aqui, ó, a gente tem a função soma. O que ela vai fazer? Ela vai pegar n a menos 2 e somar de 1 até infinito, né? Ou seja, a gente tem um somatório aqui de n indo de 1 até infinito, em que a função aqui, né, vale 1 sobre n ao quadrado. Então, a gente tem a função aqui, o parâmetro da função indo de 1 até infinito. Então, essa soma, ela tem valor exato, né? Ou seja, essa série aqui, ela converge e converge para o valor de π² sobre 6. Então, repara que a matemática ele dá o valor simbólico. Só que esse valor simbólico aqui tem um resultado numérico exato, né? Em que esse resultado numérico exato é aproximadamente, né, 1,64493, que a gente, deixando essa casa de precisão aqui, basta para os nossos interesses. Lembrando que a gente poderia aumentar isso modificando, né, aqui essa função, a entrada aqui da função n, né, que é a função valor numérico. Agora, o que a gente precisa fazer então? A gente precisa construir uma função, né, que some essa função aqui de 1 até infinito, né? Ou seja, construir uma série de 1 até infinito para 1 sobre n². Então, vamos para isso usar as funções module, porque module, ela, como eu falei em aulas anteriores, encapsula os códigos e deixa dentro de um comando de escopo. Isso daí é muito interessante no geral, então vamos usar já aqui.
E nesse caso vai ter sua utilidade própria também, porque vai passar um valor inicial nos casos de do e while, que eles não têm isso embutido na sua sintaxe. Então, vamos olhar aqui para o exemplo com o do. Aqui no do, a gente está definindo a variável sum, aqui dentro do module, como sendo igual a zero. Então, a gente está passando o valor ali para a variável sum, né, para o valor inicial, pelo menos. E aí a gente passa em seguida aqui o código, né, do, que vai executar a soma, né, que vai construir aquela série. E como é que está o código aqui? A gente tem o sum sendo somado com 1 sobre x², que vai dar um novo sum. Então, a cada rodada, a gente vai ter um novo valor para sum, em que o x ele varia de 1 até 100, né, tal qual o nosso n aqui. Aliás, perdão, eu estou construindo essa soma, né, para 100 termos, né, no caso. Eu não estou construindo até infinito não, porque senão o loop não pararia, né? Então, válida, a gente vai construir uma aproximação para esse resultado aqui, né, considerando somente 100 termos na nossa soma. Então, voltando, a gente tem aqui o do, que vai ser executado, né, para os valores de x de 1 até 100. Então, ele vai pegar aqui, para o primeiro caso, né, usar 1, guardar esse valor, e depois assim por diante, né? E aqui a gente tem um ponto e vírgula, indicando que é para a matemática retornar o valor numérico dessa soma. Então, esse valor aqui é o que vai ser exibido para a gente no final. Então, reparem que o matemática, fazendo isso, ele dá um valor bem próximo do valor exato da nossa soma, né? Em que ela é feita com infinitos termos. Em que, somando 100 termos, a gente tem esse valor aproximado aqui, né? E, recapitulando então, o que é que esse do está fazendo? Ele está pegando aqui, para o primeiro caso, está pegando o valor de 0, né, e somando com 1 sobre 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então, beleza, a matemática guardou o valor de 1. Aí no próximo loop, o que ele vai fazer? Ele vai guardar esse novo valor de sum, né, da primeira rodada, que foi 1. Beleza, guardou esse novo valor de sum. Ele vai colocar ele aqui, né, e vai somar com o próximo x, que seria 2. Né? Então vai ficar 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 4, então vai ficar 1 mais 1 sobre 4. E aí a matemática vai fazendo essa rodada até 100, né? Até x igual a 100. Agora com while, a gente poderia construir isso dessa forma aqui, ó, passando valores iniciais para o sum e para o x, em que a gente passa o sum como sendo igual a 0, né, e o x como sendo igual a 1. Aí a gente passa o comando aqui, o while, né, a função while, e a gente por fim coloca aqui, né, o ponto e vírgula, e a gente coloca aqui só o valor numérico final que a gente quer da nossa série, né, executada aqui pelo while. Em que, no caso, o que o while está fazendo aqui? Ele está considerando, né, x menor ou igual a 100, né? Ou seja, essa daqui é a condição. Então, enquanto x for menor ou igual a 100, o que o while vai fazer? Ele vai executar isso daqui, né? Ou seja, ele vai fazer sum mais 1 sobre x² e vai incrementando 1 ao valor de x. Então, por exemplo, na primeira rodada, como o sum vale 0, ele colocaria aqui 0, e como o sum vale 1 na primeira rodada, ele colocaria aqui 1, certo? E beleza, aí deu 1, guardou isso. Aí na próxima rodada, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar ao x, né, que vale 1, mais 1. Então, x vai valer 2 nessa segunda rodada, e x valendo 2 nessa segunda rodada, ele vai fazer 1 mais 2 ao quadrado, que é 1/4, né? E aí, como o valor de sum antigo era 1, vai colocar 1 aqui, e assim vai fazer 1 mais 1 sobre 4, dando um novo valor. E vai fazer isso até que o x seja menor ou igual a 100. Ou seja, para x maior que 100 ele vai parar, que é o que a gente quer, né? A gente quer construir uma soma com 100 termos. Então, está aqui exatamente o mesmo valor dado usando o comando do. Agora, usando o for, a gente não precisa construir via module. Por quê?
porque no for a gente já tem valores iniciais embutidos, né? Então é uma vantagem aqui do for. Agora, repara, né, que para o caso do for a gente teria o quê? A gente teria aqui os valores iniciais, certo? A condição a ser testada, né? Ou seja, ele vai fazer o que a gente pedir até que x seja menor ou igual, enquanto x for menor ou igual a 100, né? Para x maior que 100 ele vai parar de fazer. E aí o que ele vai fazer especificamente, né? Ele vai pegar essa função aqui, né? Então, primeiro caso, e vai passar a incrementar a cada rodada 1 ao x, né? Dando, assim, um novo valor de x. Ou seja, ele vai fazer a mesma coisa que os outros, né? Pegar aqui o valor de sum, sendo 0 na primeira rodada, mais 1 sobre 1, vai dar 1. Então, o valor da primeira rodada de sum é 1. Aí depois, como 1 ainda... aliás, como x ele ainda é menor ou igual a 100, então ele vai pegar o x da próxima rodada e somar com mais 1. Então vai fazer 1 mais 1, que era o x da rodada anterior, vai dar 2. Então aí ele vai jogar aqui, fazer 1 sobre 2 ao quadrado, 4, e aí vai pegar o valor antigo de sum, que era 1, e vai somar com 1 sobre 4. E aí, por fim, a gente passa aqui um ponto e vírgula, né, fora da função, né? Então, aqui fora da função, ponto e vírgula, nsum, para ele dar justamente o valor da soma, né? Então, aqui, ele dá para a gente o valor numérico dessa soma, em que repara o seguinte, como a gente não colocou isso aqui dentro de um module, por exemplo, não deixou o valor de sum como sendo local, o matemática, ele atribuiu o valor para sum aqui, certo? Então, o sum, ele tem um valor, porque a gente usou isso daqui através do comando for, né? Diferentemente desses casos aqui, ó, porque o sum está definido localmente, está rodando localmente, e aqui não, aqui está rodando de forma global. E aí, se vocês forem recordar, né, das aulas de programação modular, né, em que a gente passa pelos comandos aqui, ó, de escopo, module, vocês vão lembrar disso daí. Então, como a gente pode ver, os três valores são iguais. Então, esse é o valor, né, dessa série aqui para 100 termos, em que a gente poderia ver isso também, ó, por exemplo, pegando aqui diretamente através do comando sum, né? Que se eu pegar sum aqui, ó, de 1 até 100, repara, ele me deu isso aqui, ó, que é o valor simbólico, certo? Só que eu posso pegar o valor numérico disso aqui. Porque o matemática sempre ele vai se esforçar para retornar o valor simbólico, lembrando, né? Então aqui, ó, pronto. A gente viu que o valor numérico é exatamente o mesmo que a gente encontrou via do, while e for. Então, eu vou apagar isso daqui. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.